pessoal, estamos aqui de volta com o podcast Hospital Paulista 50 anos. O episódio de hoje é o episódio 3, a importância da equipe multiprofissional na otorrinolaringologia, né? E para isso a gente trouxe duas convidadas muito especiais. A fonoaudióloga Cristiane Nicodemo, ela é fonoaudióloga formada e pós-graduada nível mestrado pela PUC de São Paulo, possui pós-graduação lato sensu pelo Hospital Sírio-Libanês em Cuidados Integrativos e também pós-graduada em Gestão de Saúde pela FGV. E também fellow em Audiologia pela Universidade de Cleveland. Hoje, a Cristiane, ela é a atual coordenadora do Serviço de Reabilitação Auditiva do Hospital Paulista. E a outra convidada é a Elisângela Fonseca, que há 17 anos atua na área de enfermagem como gestora, possui pós-graduação em bloco cirúrgico e MBA em administração hospitalar e gestão em saúde pela Fundação Hospital Oswaldo Cruz, e está há 10 anos no Hospital Paulista e hoje, como gerente, atua na gestão dos departamentos de enfermagem, agendamento cirúrgico, SCIH, que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, e na educação permanente. E a gente começa aqui fazendo a primeira pergunta para você, Cristiane. Como é que você entrou na otorrinolaringologia? Então, eu entrei para otorrino depois que eu voltei de Cleveland, né? Que a gente ficou 1 ano estudando na parte de reabilitação e diagnóstico, focado mesmo em próteses auditivas, convencionais e implantáveis. E quando a gente voltou de Cleveland, o Dr. Caruí falou, poxa, Cris, aqui no hospital não tem um serviço de reabilitação auditiva, por que você não começa? E foi assim que eu comecei. E você, Elisângela, como é que você entrou na otorrino, como enfermagem? Bom, a minha história acaba sendo um pouquinho invertida, né? Eu diria que eu acabei entrando na área da saúde por conta da otorrinolaringologia. Então, lá atrás, né, eu era secretária de uma clínica multiespecialidade e lá tinha uma otorrino. E eu sendo secretária nessa clínica, como eu auxiliava em alguns procedimentos, me despertou a vontade de fazer enfermagem. Então eu fiz enfermagem, antes disso até trabalhei com instrumentação cirúrgica. Fiz enfermagem e formada vim para São Paulo, eu sou do interior, vim para São Paulo. Acabei trabalhando, a minha primeira oportunidade como enfermeira foi no hospital de otorrinolaringologia. Depois fui para o mercado, trabalhei em outras especialidades e retornei a um hospital de otorrinolaringologia. Então, a minha expertise com a especialidade, eu diria que está desde o início, quando eu entrei na área da saúde. Então, meu primeiro contato com a especialidade enquanto secretária, me formei, trabalhei e hoje estou atuando há 10 anos com a especialidade que foi onde me despertou a vontade de entrar na área da saúde. Legal. Cristiane, hoje você é a atual coordenadora do Serviço de Reabilitação Auditiva, né, do Hospital Paulista. Como é que você define os diferenciais do Hospital Paulista em relação à fonoaudiologia? Eu acredito que o nosso diferencial é a tecnologia. Então, a gente tem os melhores equipamentos, tanto na parte de diagnóstico como de reabilitação, e esses instrumentos fazem a diferença nessa qualidade individualizada do cuidar do paciente. Porque a gente tem vários modelos de aparelho, mas vai ter o específico para aquele paciente, né? E com os recursos tecnológicos, com os ganhos de inserção que a gente tem, vai ajudar a melhorar qualidade dessa reabilitação, porque é um processo, né? Então, colocar a prótese auditiva é um processo, não é que você vai colocar a prótese e vai ficar plenamente satisfeito naquele exato momento. Então, esse trabalho individualizado, com os recursos que a gente tem para fazer essas avaliações durante o processo mesmo, e mesmo na pré-avaliação, é o nosso diferencial, né? Muito legal. Paciente. Elisângela, quais são os diferenciais da área de enfermagem dentro do Hospital Paulista? Bom, é uma pergunta que teria uma resposta bem ampla, então eu vou tentar resumir.
né? Quando a gente fala de enfermagem, serviço de enfermagem, a gente está pensando no cuidado integral ao paciente, uma assistência individualizada, né? Ah, Elisângela, mas isso é o que a enfermagem faz em qualquer hospital. Mas eu poderia dizer que a enfermagem do Hospital Paulista, além dela estar preocupada com a segurança do paciente, ela também está preocupada com o bem-estar nele, da família, do acompanhante. Então, é uma enfermagem que ela está preocupada, né, com o pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório, de como esse paciente vai entrar para realizar o procedimento cirúrgico, que é um hospital cirúrgico, está voltado para essa questão da cirurgia. Então, é uma enfermagem que está focada, ela está treinada, ela está preocupada em garantir a segurança e o bem-estar do paciente dentro da instituição. E é um trabalho que a gente desenvolve diariamente, né, com todas as áreas interligadas. E a enfermagem está atuante em todo macro processo e micro processo durante a estadia do paciente no hospital. Agora, sobre a parte técnica, né, do cuidado dentro da especialidade de otorrinolaringologia, quais os diferenciais da enfermagem hoje dentro do Hospital Paulista? Na assistência, a enfermagem, como eu falei, está voltada para a segurança. Quando a gente pensa em Hospital Paulista, a gente está totalmente voltado e focado para a especialidade. Então, quando o médico está dentro do hospital, a gente fala do médico porque ele está ali sempre preocupado em fazer a cirurgia, eu preciso de uma enfermagem que conheça o próximo passo do médico. Então, é uma enfermagem que conhece a fundo os instrumentais, é uma enfermagem que conhece a fundo quando o paciente está tendo um sintoma ou está apresentando alguma intercorrência diferente de outro hospital. Então, vou tentar exemplificar para ver se fica claro o que eu estou falando. Quando o paciente está num hospital geral, né, acredito que todo hospital está voltado também para a segurança do paciente, mas é uma especialidade onde tem, ela tem, assim, pontos específicos, principalmente voltado no pós-operatório, com sangramento ou uma dor aguda, que é diferente de outras patologias. Então, vamos lá, o paciente operou, está lá numa recuperação, tanto na recuperação anestésica ou no quarto, e apresenta um sangramento. Normal, porque ele operou, né? A gente imagina que é normal babar um pouquinho, sangrar um pouquinho. A enfermagem do Hospital Paulista, desde que ela entra, ela é treinada para identificar se esse sangramento ele está dentro do normal, abaixo do esperado ou acima do esperado, que aí entra a normalidade. Então, tanto a enfermeira, como o auxiliar, como o técnico, eles sabem que se aquele paciente apresentou aquele sangramento fora do normal, ele vai chamar o médico e o médico vai vir prontamente. Porque ele sabe, ele tem segurança no treinamento que a enfermagem recebe, e se ela falar que ele precisa retornar ao hospital porque o paciente está sangrando, ele vai acreditar, né? Então, ela tem uma expertise totalmente voltada para a especialidade, desde o momento do manejo com material, na assistência ao paciente e voltado para a intercorrência dentro da especialidade. Então, uma tontura dentro da especialidade de otorrinolaringologia é diferente de uma tontura de um paciente que chegou num pronto-socorro geral. Então, eu diria que tem, assim, uma palavra, quando você... Um olhar mais atento, um olhar né? mais atento, um olhar mais fino, refinado para aquilo que o paciente está apresentando. Entendi. Não sei se eu fui clara na Principalmente no caso resposta. da tontura, né, Elisângela? Muito bom. Agora, Cristiane, como é que se dá a parceria do cuidado do paciente entre a fonoaudióloga e o médico otorrinolaringologia? E como é que se dá essa parceria no dia a dia? Eu acredito que são profissões afins, né? Então, a gente está envolvida desde no diagnóstico com exames como audiometria, impedanciometria, otoneurológico, BERA, que a gente realiza no hospital,
como também na parte do implante coclear, por exemplo, que tem uma fonoaudióloga que vai estar junto com o médico no intraoperatório para fazer a verificação desses eletrodos e no pós-operatório na reabilitação. E aí, hoje em dia, a nossa população está envelhecendo, né? Então, e as pessoas ficam com alguma perda, alguma sequela auditiva. E aí, a gente também vai reabilitar esse paciente. Então, a gente tem tecnologia hoje que melhora essa qualidade sonora, diminui as fronteiras. Então, o médico confia naquele serviço que vai fazer essa reabilitação, focada na perda, na dificuldade que o paciente tem. Então, a gente tem o recurso tecnológico, a gente tem a indicação do médico, a gente tem as avaliações para melhorar esse processo de reabilitação auditiva. Então, é um casamento entre fone e otorrino mesmo, né? E o interessante é que está tudo dentro de um mesmo espaço, né? Dentro de um mesmo espaço. Então, fica fácil. Parte diagnóstica, né? Eu acho que é uma comodidade para o paciente também. Então, isso ele sente a segurança de estar no hospital, onde ele tem ali o médico, né, que ele confia, que indicou ali o serviço que as fonos estão realizando, tanto de diagnóstico quanto de reabilitação, com tecnologia, para melhor qualidade ali da resolução auditiva dele. Bacana. Agora, Elisângela, você falou bastante sobre o diferencial técnico, né, desse atendimento assistencial. Tem que ter muito treinamento para isso, né? Como é que é esse processo de treinamento contínuo dentro do Hospital Paulista? Eu acabo pegando um colaborador recém-formado porque eu vejo ele como uma tela em branco. Então, hoje eu faço a captação do capital humano, né? Porque a enfermagem nada mais é de um capital humano, onde faz a coisa acontecer, né? Com o serviço de assistência, a gente presta serviço para o paciente. Não dá para dizer que eu presto um serviço de qualidade se eu não começar a contratar o recurso com qualidade. Então, começa daí. Então, eu vou lá, a gente aplica a prova para ter o conhecimento técnico, né? Não é porque ele é recém-formado que eu não vou exigir um conhecimento básico dele. Faz o processo seletivo, passa para o LHR, enfim, vem para as entrevistas. E aí, quando a gente seleciona esse colaborador, então já começa desde a entrevista, eu já estou observando o comportamento, a empatia, se esse colaborador ele tem um acolhimento, se ele tem uma sensibilidade, porque a gente trabalha muito com sensibilidade dentro do Hospital Paulista. Porque, veja bem, o paciente que está lá, ele não está tentando tratar um infarto, ele não está tentando sair de um AVC. Ele está bem, saudável e vem melhorar a qualidade de vida, vem ouvir melhor, vem respirar melhor. Então, eu preciso de um colaborador de primeiro ponto que seja mais sensível, que esteja atento às coisas não palpáveis. Então, começa lá na contratação. Então, ele vem uma tela em branco, eu preciso injetar nele, né? Preciso colocar cores nessa tela, tinta, eu preciso ensiná-lo o que é o Hospital Paulista. Então, eles vão para uma sala de aula e ficam 4 dias, que a gente chama o processo de integração. Então, é uma imersão dentro da especialidade e dentro da qualidade da assistência. Então, isso é contínuo, né? Contínuo, então. E a gente faz, depois ele vai para a área assistencial e fica mais 7 dias sendo acompanhado. Então, ele fica aí no mínimo de 7, quase 10, 12 dias em treinamento inicial. Só que isso não basta. Então, a gente tem cronogramas anuais de ciclos de treinamentos que a gente faz todo ano, né? Treinamento de parada, treinamento voltado para a especialidade, de curativo, de como atender o cliente, de postura. Então, cronogramas anuais. Todo mês, a equipe de enfermagem do Hospital Paulista está recebendo um treinamento focado em algum tema. Temos campanhas anuais, né? Campanha de higienização das mãos, campanha da Semana da Enfermagem, onde a gente aproveita para integrar a equipe multidisciplinar. Então, a gente trabalha junto com a fonoaudiologia, a gente trabalha junto com a nutrição, a gente vai integrando e vai treinando essa equipe diariamente. Por que eu falo diariamente? Porque além do cronograma anual, ou seja, onde toda semana está sendo trabalhado um tema, a gente tem dentro da educação permanente um projeto chamado Projeto Lembrete.
que é o projeto Lembrete? Então, quando a gente vê no dia a dia que uma técnica ou uma rotina está se perdendo, a gente vai em loco, a enfermeira da educação permanente vai de setor em setor retreinar esse colaborador que às vezes acabou de ser treinado com o projeto Lembrete. Olha, aquilo que você foi treinado, aquela técnica, aquela rotina, vamos relembrar. E isso é constante, é o tempo todo. E a gente acaba tendo bons resultados disso. A gente escuta os médicos falando que gostam de estar no Hospital Paulista por conta dessa expertise, que às vezes eles até esquecem o nome da pinça. Eu quero aquela pinça. E a enfermagem... Que faz assim, a enfermagem... doutor, é a pinça backbite? Isso, a backbite. Ele vai lá e pega a pinça e leva para o médico. Então, é o tempo todo focado em treinamento, em tecnologia, né? Então, a gente acaba agregando a tecnologia junto no dia a dia, né? Então, para conhecer as pinças, que é uma monoespecialidade com várias microespecialidades. Então, a gente fala que tem a parte que está voltado para a boca, né? Garganta, para a parte que está voltada para o ouvido, para o nariz. Então, é um arsenal de conhecimento que não tem fim. Eu falo que é o tempo todo, e o tempo todo chega nova tecnologia, chega uma pinça diferente. A gente esteve no congresso recentemente, e o médico, Elisângela, eu vi uma pinça assim, assado, poxa, poderia adquirir, o hospital poderia adquirir. Então, é o tempo todo você inserindo novas ideias, novas tecnologias, a gente tem que treinar. Então, treinamento o tempo todo. Contínuo. Agora, Cristiane, o papel dos fonoaudiólogos sofreu mudança nos últimos anos? E o que mudou mais? Olha, foi a tecnologia. Eu acho que a tecnologia veio a favor dos fonoaudiólogos, né? Porque hoje todos os aparelhos são digitais. E aí eles têm interface com o seu celular. Então, isso facilita também, é um aprendizado, né, para o idoso ou para quem está usando, porque é uma tecnologia nova. E como ela, tem outros exames de diagnóstico também que fazem maior acurácia nos ajustes desses aparelhos auditivos. Então, você tem desses equipamentos que a gente tem no hospital, com bom recurso do aparelho, você consegue entregar uma qualidade sonora melhor. Então, eu acho que a tecnologia veio a favor da fonoaudiologia e isso ainda fomentou ali um vínculo maior com o otorrino, porque à medida que a técnica vai melhorando, os recursos vão ficando melhor ali no processo de adaptação. Entendi. Agora, Cristiane, hoje as pessoas estão vivendo mais, né? E, consequentemente, algumas doenças, elas aparecem e a pessoa tem que saber conviver com essas dificuldades. Uma delas é a questão da perda auditiva, né? Como é que a gente cuida dessa pessoa? Como é que é esse olhar e principalmente como a população que está envelhecendo? É uma questão super importante mesmo, porque é o nosso maior público, né? E se Deus quiser, todos aqui vamos ficar bem velhinhos. E assim, a perda de audição, ela pode vir com os anos vividos mesmo. Mas o que mais preocupa hoje são as doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, que são doenças que a gente fala que tem riscos e fatores modificáveis, como estilo de vida. Em relação à perda de audição, hoje a gente vê muito uso, ainda depois da pandemia, de fones de ouvido. Então, as pessoas passam muitas horas com fones de ouvido ou muitas horas em frente ali à tela com o fone no ouvido. Então, isso é muito prejudicial. A perda de audição. E com volume alto, né? E com volume alto, isso é super... Porque às vezes você está do lado da pessoa e você está ouvindo, né? Aí você vai lá, abaixa um pouquinho. Então, a gente tem que trazer essa conscientização da boa audição. Para você ouvir por mais tempo, você tem que ouvir com segurança. E até uma campanha da OMS para 2050, que já está bem próximo, para a gente não ter esse aumento tão expressivo como é previsto, por uma falta de cuidado e que a gente poderia estar melhorando, né, com os melhores hábitos de vida. Não que você não vá usar o fone, mas que você escolha um bom fone, que você não use muitas horas, que você use num volume mais baixo, então que você tenha
todo esse cuidado com a sua audição. Porque é natural que você possa vir a perder? Sim, para uns sim, para outros não. No entanto, o mau uso da sua audição, você vai prejudicar e vai ter a perda auditiva. Quer por não cuidar da sua saúde, com uma boa alimentação, atividade física, que a gente sabe que isso vai refletir na sua qualidade de vida, né? E indiretamente com diabetes e pressão alta e o mau uso dos fones. Então essa é uma preocupação que são os riscos modificáveis para não impactar tanto a perda de audição. Porque eu acho que o que o mundo precisa é um mundo de paz. E você tendo uma boa comunicação, você ajuda a ter paz e um mundo melhor, né? Certo. Então, acho que isso é fundamental da audição. Legal. Agora, voltando um pouquinho para a questão do envelhecimento e adoecimento, né, da parte auditiva. Como é que a gente identifica isso? Por exemplo, em relação a quem tem idosos em casa, como é possível identificar isso? Muito boa sua pergunta. Então, assim, é aquele volume da televisão que vai aumentando, que chega ao ponto de incomodar quem está junto, um telefone que toca, né? Ou uma pergunta que você faz e ele não responde adequadamente, cria rodeios. Então, a gente tem que estar muito atento. Eu acho que, eu sempre converso com meus pacientes, eu tenho falado muito, que a gente tem que aprender a envelhecer, que a velhice vai trazer algumas limitações e que a gente tem recursos para superar essas limitações, né? Qual seja o aparelho auditivo aqui. Então, a gente tem que abrir mão de certas coisas, de alguns preconceitos, para ter uma qualidade de vida melhor, para se relacionar melhor com as pessoas, porque a falta de empatia começa quando você não tem uma boa comunicação, né? Então você fala, eu não compreendo bem, ou eu falo uma coisa e você não entendeu o que eu disse, faltou uma palavra ou outra. Então a gente tem que ter essa autoavaliação, né? De saber envelhecer e falar, não, tá na hora de eu procurar uma reabilitação auditiva, colocar um aparelho auditivo. Existem muitos modelos, graus de graduação da perda que você vai poder, quanto mais precoce você identifica, quanto mais precoce você usa o aparelho, vai ser melhor o seu processo de adaptação. Sim. Porque entre você ter a perda e procurar ajuda, já está na literatura que as pessoas demoram por volta de 7, 10 anos. Então, já pensou você ficar nessa ausência de som? E aí, quando você vem com a presença do som, aquilo te causa um desconforto, né? Porque o silêncio, como ele é prazeroso, ele também te distancia. Ele te coloca em situação de risco para você atravessar uma rua, você andar numa rua, ou um telefone que toca, um alarme que toca, você não vai ouvir. Então, você põe em risco a sua vida por uma questão desnecessária, né? Por uma falta de autocuidado mesmo, né? Sim. Então, achei importante. Existem formas de prevenir, de conseguir identificar o mais precoce possível? Audiometria. Então, procurar sempre um otorrino, né? Fazer a sua avaliação anual. Como a gente faz um check-up, né? Com os exames de laboratório, a gente tem que fazer uma audiometria a partir dos 40 anos, que é quando a gente já começa a ter alguns sinais de envelhecimento. E você vai monitorando a sua audição ao longo desse percurso. Então, é um exame que tem que entrar na rotina. Hoje já está na rotina dos pré-escolares. Então, para você já identificar se aquela criança tem ou não algum problema de audição, antes de você sair dando qualquer outro diagnóstico, né? Às vezes a pessoa não está ouvindo, às vezes a criança não está ouvindo. Então, isso, quando a criança vai para a fase escolar, ela já faz uma audiometria, já está lá, o exame de vista e exame de audição. Então, acho que isso é muito importante. E esse é um ponto crucial, né, Cris? Até da pergunta da Rô, tipo, como identificar? Porque às vezes o idoso tá em casa, a gente vai percebendo, só que a gente deixa passar, né? Deixa passar. É a idade, não tá ouvindo é normal. mesmo, é normal. Então, talvez a atenção de tirar dessa normalidade. Não é normal. Não é normal. Isso foi maravilhoso isso que você falou. Isso. Mas é normal, meu pai não ouvia. É normal, não é normal. Não entenda como normal. Isso não é normal. Procure, né? E é muito importante esse alerta sobre a questão de colocar na relação de exames de rotina a audiometria, né? É um exame fácil, é um exame rápido. Indolor, né? Não é invasivo. Então,
por que não? Então, a gente tem que levantar essa campanha, né, ainda por ser um hospital sensorial, e reforçar essa questão da audiometria, que é um exame básico, padrão ouro para você identificar. Tem que fazer parte, né? Muito interessante. Voltando agora um pouquinho para a questão do Hospital Paulista, o hospital está completando 50 anos, né? É muita história, né? Você acompanhou mais de perto a trajetória desde o início, né? Eu acompanhei. Dentro da tua área, assim, se você, em uma frase, conseguisse resumir, assim, qual é o grande diferencial do Hospital Paulista? Tecnologia. Eu acho que o hospital não mede esforços para ter os melhores equipamentos, os melhores recursos de diagnóstico, no caso de aparelho auditivo, eu vou falar, melhor tecnologia disponível, né? Hoje tem muitos, mas a gente busca a referência, aquele que tem melhor qualidade sonora, né? A melhor, onde que está o melhor? É lá que a gente vai, é esse que eu quero. Porque assim o paciente vai receber um produto de qualidade, não tem aquela história, precisa trocar de ano em ano, não, né? Você tem que fazer a manutenção, você colocou o aparelho auditivo, você tem que ir aos retornos, né? A cada 6 meses, a cada 1 ano, vai variar de caso a caso, né? Então a gente tem esse atendimento individualizado, então isso faz a diferença. Eu acho que tecnologia é um grande diferencial. É um grande diferencial. E na enfermagem? O que é o grande diferencial do Hospital Paulista? Eu acho que eu resumiria em acolhimento, né? Interessante. Então, a enfermagem do Hospital Paulista, ela é preparada para acolher o paciente, não só o paciente, a família, a gente está sempre prestando atenção e tentando entregar o melhor para aquela família. A gente aprende muito na academia, né, na faculdade ou nos cursos sobre humanização. Então, toda vez que fala em enfermagem, é humanização. Sim, claro, lidamos com seres humanos, né? Quem for da enfermagem. E não ter um atendimento humanizado, teria que repensar. Então, humanização sim, em primeiro lugar. Só que acho que o grande diferencial da enfermagem do Hospital Paulista é o acolhimento. Então, assim, tem regras, né? Todo hospital tem regras, mas dependendo de cada família, quando chega com uma situação diferenciada... É um olhar diferenciado. É um olhar diferenciado. Então, a gente acolhe o paciente, a gente acolhe o familiar daquele paciente, a gente entende as necessidades daquele paciente. A gente não está olhando só para o convênio, ou se aquele paciente só dá direito à enfermaria, ou se aquele paciente só dá direito ao apartamento, vice-versa. Então, a gente está olhando como um todo. Se esse paciente está com acompanhante de pai e mãe, se precisa do pai e da mãe ali, né? Mesmo sendo adulto, não sendo criança, por isso que eu tô falando precisa do pai e da mãe, né? Quem tá me ouvindo, óbvio, se é uma criança vai precisar do pai e da mãe, né? Não necessariamente. Então tem N histórias dentro do hospital que traduz, né, esse acolhimento que a enfermagem do Hospital Paulista faz. Então, Tem alguma história que você se lembra, assim, recente, que dá pra gente exemplificar? Porque a gente tem falado muito, mas nada como um exemplo, né? Materializou, né? Tem uma história até que marcou bem essa minha trajetória, tanto dentro do hospital como trajetória de profissão, né? A gente estava até pensando assim, se ela me perguntar alguma história, o que eu vou falar? A gente estava no bastidores, né, Cris? E aí, tem uma história que marcou bastante a equipe, me marcou também. Era um dia normal e foram operar os gêmeos. Então, já começou o acolhimento em a gente colocar os gêmeos no mesmo quarto. Os dois gêmeos irmãos. Uhum. Então, a gente colocou a família ali num quarto, né? Veio com o pai, com a mãe e os 2 gêmeos. E aí, operou, foi tudo bem. Estávamos no pós-operatório, prestando assistência direta ao paciente. Quando a gente fala assistência direta, é diretamente ao paciente, ao que operou, que está sendo cuidado. E, de repente, a gente viu o pai das crianças no corredor do hospital, assim, tenso, numa ligação, com faces de que ele ia chorar. Aí uma enfermeira foi lá, perguntou se podia prestar ajuda, o que estava acontecendo. E, por fim, ele teve uma notícia trágica, onde o avô das crianças tinha sofrido um acidente e perdido a vida. E aí a enfermagem se mobilizou, também foram me chamar, as coordenadoras, e como fazer para
dar a notícia para a filha, que era a mãe das crianças, que estava no quarto, estava no pós, sem interferir na assistência direta às crianças. E aí teve toda uma atuação da enfermagem em combinar com esse marido, aí logo chegou o sogro, né, da gente criar um ambiente favorável, que não existia um ambiente favorável nessa situação, para dar a notícia para a filha, né? E assim a gente fez. A gente separou um quarto, chamou ali a mãe. Enquanto chamou a mãe, alguém da enfermagem ficou lá no quarto com as crianças. E aí a avó, lembro que a avó também estava, e quando deu a notícia foi uma tristeza que abalou o hospital, porque a filha ficou assim, inconsolável, né? Pensa, ela estava no pós-operatório dos filhos, num momento crítico, frágil, difícil. E aí a gente pensou, gente, como que a gente pode ajudar? O que a gente faz nessa hora? Então, além da gente dar um ambiente reservado, a gente abraçava ali a mãe, aí botou sentado, aí veio para um lugar reservado, e a gente calculou toda uma nova trajetória de assistência, porque as crianças iam receber alta no mesmo dia. E aí a gente conversou com o sogro que veio, olha, não sei se é assertivo as crianças irem para casa, porque como que vai fazer um pós-operatório numa família que está iniciando o luto? Então, ligamos para o médico, né, para o cirurgião, adiamos a alta, as crianças ficaram no hospital até o dia seguinte. Agora não vou me recordar se ficou a avó ou de fato ficou a mãe, sei que aí ficou um membro da família, e as crianças recebendo o pós-operatório, e o restante da família foi cuidar do luto. Então, é um diferencial que, assim, quem viveu aquele dia lembra como a gente acabou sendo sensível, né? Mas todo mundo fica sensível, Elisângela. Teve situações a gente colocar num quarto separado, dar o tempo dela de assimilar a notícia, ajudar na tomada de decisão, de deixar manter as crianças no hospital mais um tempo, mais um dia para receber assistência que era necessário naquele primeiro cuidado, PO, né? Que é o pós-operatório imediato, é crucial para o sucesso da cirurgia, e acolher a família como um todo, né? A gente deu chá, passou em avaliação, verificou os sinais vitais, porque foi um choque para a mãe, né? Para a mãe. E aí teve um final, assim, mais assertivo, vamos dizer. Não vou dizer um final feliz, porque foi uma história bem menos triste. Doloroso, né? Mas eles se sentiram cuidados, né? Não só as crianças. A gente teve relato depois da família, né, que assim, que nunca tinha visto uma enfermagem daquele jeito, que se preocupou em colocar eles num lugar reservado, deu o tempo que necessário para assimilar. Então, por isso que eu falo que nós somos uma enfermagem acolhedora, né? Então, o paciente chega com uma história, com uma dificuldade, a gente tá ali para poder fazer o que tiver ao nosso alcance, às vezes a gente vai além no nosso alcance, a gente aciona, né, instâncias maiores para a gente poder fazer aquela família se sentir diferente, mesmo, se sentir acolhida, se sentir com a importância que ela tem mesmo, né? Então, não adianta a gente falar que o hospital é sensorial, que está pensando em reestabelecer, né, a sensibilidade do paciente, e no dia a dia a gente não aplicar isso. Então, por isso que eu falo que desde o começo a gente precisa de pessoas sensíveis. A enfermagem ela tem que estar atenta à rotina do dia a dia e com essa sensibilidade aflorada para ver se o paciente não precisa de algo mais. Entendi. Desde uma alimentação, desde uma situação diferente, desde família que vem às vezes de viagem para operar com a gente, às vezes nem deu tempo de passar no hotel, então a gente acolhe, não, entra, depois a gente vê essa questão de quem vai ficar de acompanhante ou não. Então é uma enfermagem bem acolhedora, assim, eu fico até emocionada, eu tenho orgulho de falar assim da equipe, porque é uma equipe que está
todo dia ali voltada para deixar o Pro paciente, cuidado, para deixar o paciente que ele se sinta acolhido mesmo. Desde um abrir de janela, desde se preocupar se o canal que o paciente quer ver na TV, se a televisão está funcionando, se atentar se o ar-condicionado está suficiente. Né? São nos detalhes, São né? nos detalhes. A gente tá costuma dizer, detalhe. assim, na área de marketing, que dentro da área de saúde, a experiência do cliente, ela se dá na beira do leito. É o local onde ele permanece por mais tempo e ali vai se dar todo o processo de experiência do cliente. O que ele vai sair com a percepção da marca daquele hospital está ali no cuidado, à beira do leito, né? Muito legal. Agora, pensando no Hospital do Futuro, o Hospital Paulista nos próximos 50 anos, Cristiane, como é que você imagina o Hospital Paulista daqui 50 anos? Eu imagino um hospital que tem uma comunicação boa, né? Como a Elisângela falou, eu acho que a base já tem desse respeito, desse olhar individualizado para as demandas que chegam para cada um de nós, né? Eu acho que isso já faz a diferença. E eu acho que entre os profissionais e entre a equipe, eu acho que o nosso maior desafio vai ser continuar tendo esse respeito mútuo, né, entre o limite e o alcance de cada um, mas todo mundo imbuído ali no benefício do nosso paciente. Ótimo. Então, eu acho que seria isso. Esse é o Hospital Paulista do Futuro. É o Hospital Paulista do Futuro, um hospital harmonioso, que sabe que existe muito respeito entre as pessoas, que é um trabalho em equipe. Eu acho assim, é um hospital que trabalha em equipe. Né? Que assim, não é a Cristiane, não é a Eli, não é a Roseli, somos nós pelo hospital, como se fosse assim, o termo assim, uma família, não posso dizer, mas tem essa intenção, esse olhar, né, pro todo, não pro individual. Eu acho que é um hospital que priva o grupo, o grupo no tratamento voltado com subjetividade para o indivíduo que está ali procurando a nossa ajuda, né? Legal. Então é um trabalho em equipe, formando o melhor para o outro. Acho que é isso. Legal. E você, Elisângela? Eu acho que junto com tudo isso que a Cris falou, né? Eu enxergo de fato o Hospital Paulista daqui 50 anos, ele na essência da missão e visão dele mesmo, né? Tipo assim, sendo de fato um hospital referência no Brasil na qualidade da assistência na especialidade de otorrino. Hoje já somos referência, mas eu diria que daqui 50 anos eu vejo, não só em São Paulo, todo mundo falando sobre o Hospital Paulista. Eu acho que o trabalho que a gente faz hoje no dia a dia tá dando certo. Eu acho que a gente tá no caminho das pedras corretas. Eu acho que a gente vai chegar ao pote de ouro, que é o hospital sendo reconhecido de fato como um hospital de excelência, como um hospital voltado para a especialidade, onde todo mundo vai querer ter a opinião de um profissional do Hospital Paulista, né? Hoje a gente já vivencia isso, mas quando a gente pensa em Brasil, porque Brasil é grande, né? Então é um desafio que a gente tem, e eu acredito muito nisso, eu acredito que a gente vai chegar lá, eu acredito o Hospital Paulista sendo essa potência, né? Não só mais a referência de atender todos do Brasil, assim como algumas pessoas vêm de outros estados para tratar em São Paulo. Outras especialidades. Eu vejo pessoas vindo de outros estados para tratar no Hospital Paulista. Muito bom. É assim que eu vejo. E a gente quer fazer parte dessa história. Exatamente. Olha, eu queria agradecer imensamente aqui a presença de vocês nesse podcast, né? Eu acho que foi bastante interessante, porque a gente viu a potência, a importância da equipe multiprofissional nesse cuidado, né? É um hospital formado, sim, por médicos de referência, mas por uma enfermagem de referência, por uma área de fonoaudiologia de referência, e somado a isso, você tem um serviço de referência, né?
E é isso, muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado de participar. Obrigada, Roseli. E é isso, nós encerramos então aqui esse terceiro episódio que nós falamos sobre a importância da equipe multiprofissional na otorrinolaringologia. E a gente encerra, né, o último episódio com a tecnologia e a medicina. Aguardem o próximo episódio. Muito obrigada.